Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal LS Podcast. O vídeo de hoje está impressionante, vídeo abençoado, testemunho muito forte. Vou dar um pequeno spoiler para você. Se você já teve alguma perca na vida, algo muito pessoal, muito forte, perder pessoas na sua vida, em meio à batalha do dia a dia, em meio à batalha desse mundo cristão, de mundo de caminhada, ou mesmo você que ainda não é cristão, eu aconselho a você assistir até o final esse vídeo. Tenho certeza que você será edificado por esse vídeo. É um vídeo abençoado do nosso pastor Luiz, São Paulo, pastor Luiz abençoado, direto de São Paulo, via chamada de vídeo WhatsApp, e foi uma bênção. Ele contando o seu testemunho, irmão, o que Deus fez na vida dele foi forte. Então vale a pena assistir até o fim, e você vai ver aí que Deus vai usar o testemunho dele para falar com a sua vida também, como falou com a minha. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente. É um testemunho melhor que o outro. Essa semana está uma bênção. Deus vai trazer muitos homens de Deus aqui, muitos que irão, através desse link, fazer esse intercâmbio abençoado, falando de Jesus e vivendo para Jesus. Para fechar, gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal. E você que for novo por aqui, por acaso ainda não entendeu como é que funciona, aconselho, assista o conteúdo do canal e, se gostar, se inscreva. Deus abençoe. Você vai ficar com o vídeo agora do nosso pastor Luiz. Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor Luiz, aqui da cidade de Jaú, e eu tenho um testemunho de vida para contar para os irmãos, né? Eu agradeço, né, esse convite do pastor Lázaro, né, que me fez estender esse convite para estar participando da LS Podcast, né? Um trabalho muito abençoado, é um trabalho que edifica as pessoas, que quando ouvem um testemunho, de repente as pessoas estão em casa e vê um testemunho de uma pessoa que possa edificar. Mas antes de eu entrar na minha história, no meu testemunho, eu queria estar lendo um versículo da Bíblia, a qual Deus colocou no meu coração, para ficar como uma palavra, né, de Deus, para não ficar só nas minhas palavras, que se encontra no livro de Jeremias, o capítulo 17, no seu verso de número 10. Jeremias 17, 10, diz assim, ó: Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Passagem maravilhosa da Bíblia, onde aqui o próprio Deus está falando que Ele nos sonda o nosso coração, né? Ele examina a nossa mente para recompensar a cada um de nós, de acordo com as nossas condutas e de acordo com as nossas obras. A palavra de Deus, ela é muito bem clara no nosso coração, que Deus, ele olha as nossas obras. Fazemos para o Senhor coisas maravilhosas que Deus nos chamou para fazer a obra de Deus. Eu acredito que todos têm um chamado lindo de Deus, cada um no seu devido lugar, no seu devido chamado. Então, eu fui chamado, para a misericórdia de Deus, no dia 3 de maio de 2008, aonde começou a minha história na caminhada com Jesus Cristo. A minha vida, ela foi regada até hoje de muitas bênçãos do Senhor, também de muitas percas, perca de amigos, de parentes, porque quando você se entrega para Jesus, você começa a perder essas coisas do mundo. Quando você deixa as coisas do mundo e começa a seguir Jesus, muitas pessoas vão se afastar de você. Por quê? Porque você já não está mais apto a fazer as coisas que você fazia no mundo. Então, quando nós vemos para Jesus, a nossa mente muda. Como diz na palavra, a nossa conduta muda. Por quê? Porque nós já somos separados e escolhidos por Deus a dedo.
eu demorei 42 anos para que Jesus viesse me resgatar desse mundo aí fora, do lamaçal do pecado. No dia 3 de maio de 2008, eu estava caído numa sarjeta, bêbado, porque eu era uma pessoa alcoólatra, eu era uma pessoa viciada em jogo, eu era uma pessoa que não tinha valor e era rejeitado por todos. Por quê? Porque a minha vida era uma vida regada à bebida, regada à prostituição, regada às coisas erradas, passando pessoas para trás. Mas quando foi nesse dia, Jesus, ele olhou para mim e ele sentiu graça na minha vida. Por quê? Porque todos que passavam por mim naquele dia, e eu estava caído numa sarjeta ali, bêbado, todo sujo, fedendo, com cigarro entre os dedos, as pessoas passavam por ali e até me chamavam de lixo. Chutava, chamava de lixo. Talvez pessoas da própria família passavam por mim e falavam assim, meu Deus, o Luiz não tem mais jeito. O jeito do Luiz agora é só partir dessa terra, porque eu era uma pessoa debilitada. Eu era uma pessoa fraca, ranzina. Uma pessoa que não tinha uma expectativa de vida. Porque eu me afogava, como se diz o mundo, as minhas mágoas, na bebida, no cigarro. Droga, eu não usava droga. Eu não usava droga. Não posso falar para você que eu usava droga, porque eu nunca usei droga. Fumava cigarro, bebia bebida, fazia muitas coisas erradas. Mas quando Deus ele olhou para mim e sentiu graça, naquele dia, no dia 3 de maio de 2008, quando eu me dei por mim, eu falo, irmãos, até hoje nos meus testemunhos, nas minhas pregações, que eu não vi eu chegar dentro da igreja. Quando eu me vi, eu já estava dentro de uma igreja, que era um quarteirão para cima da onde eu estava caído ali. Cheguei lá naquela igreja bêbado, sem expectativa de vida. Ali eu fiquei, me colocaram uma cadeira para me sentar, e ali eu fiquei. Quando ia passando o tempo do culto, quando ia passando o tempo, a bebedeira, ela foi passando, porque eu estava ali dentro daquela igreja. 1 hora e meia, eu já estava um pouco melhor. Ali, ouvindo a palavra do Senhor naquela noite, no sábado, no dia 3 de maio de 2008, um frio que estava, e eu cheguei nesse lugar. E aquilo ali, eu me dediquei e coloquei um basta na minha vida naquele dia. Jesus, ele me resgatou do lamaçal do pecado. Eu falo que foi o próprio Deus que me levou dentro daquela igreja naquele dia. Porque chegou o meu tempo. E Deus, ele dá escolha para a gente. Ou você permanece ou você sai, que é o livre-arbítrio da nossa vida, para nós fazer do que nós queremos na nossa vida. Mas graças a Deus, irmãos, eu escolhi a melhor parte, estar com Jesus. Eu lembro naquele dia, quando eu já estava sóbrio da bebida, no fim do culto, eu lembro que um pastor olhou para mim, de cima do púlpito, eu estava sentado na cadeira, logo na primeira fileira. Aquele homem apontou em mim e ele falou, olha moço, Deus tem um propósito lindo na sua vida. Se você permanecer fiel com ele até o fim, ele será contigo. E aquilo, irmão, me entrou no meu coração, vocês que estão ouvindo o meu testemunho, aquilo entrou no meu coração como uma brasa, como uma flecha, e feriu, entrou no meu coração, e ali calou no meu coração. Eu lembro naquele dia que, quando eu cheguei em casa, lá em casa com a minha esposa, com os meus filhos, que os meus filhos eram todo pequeno, há 18 anos atrás, hoje eles já estão tudo moço, casado. E eu entendi o que é, comecei a entender e pegar gosto pelo Evangelho de Cristo. Aí eu já fui no sábado, já fui na quarta-feira, e no outro sábado da frente, eu me lembro muito bem que era um sábado de Santa Ceia na sede daquela igreja. E foi naquele momento, naquele dia, que eu aceitei Jesus.
como único, exclusivo Salvador da minha vida. Aquele que ia mudar a minha história. Aquele que entrou na minha vida e me fez o homem que eu sou hoje. Só que quando eu aceitei Jesus, eu já pude ouvir o Espírito Santo de Deus no meu ouvido falando assim para mim, olha, não vai ser fácil, mas eu sempre estarei contigo aonde você estiver. E quando aquele pastor profetizou na minha vida, irmãos, que até o fim, não era um mês, 2 meses, não era 5 anos, não era 18 anos, qual eu já estou na presença do Senhor. Ele falou até o fim. E nesse trajeto de 18 anos que eu estou na presença do Senhor, eu nunca saí da presença do Senhor. Eu nunca deixei e falei assim, olha, eu vou dar um tempo para a igreja, vou dar um tempo para Deus e vou voltar para o mundo. Não. Porque aquela palavra entrou no meu coração de uma forma tão grande que eu pude ver Deus entrar dentro de mim. O próprio Deus que mudou a minha vida. E eu comecei a pegar gosto para aquilo. Eu não faltava os cultos. Eu ia lá, falava com o pastor. Logo, já com os 3 meses que eu estava na igreja, eu tive a minha primeira prova. Que realmente Deus viu que eu estava na presença de Deus, bem forte. E sabia o que eu queria. Eu lembro, irmãos, que era um sábado também. Eu tinha um compromisso com a minha esposa e com meus filhos de ir para um aniversário. Só que, durante o dia, teve uma convenção dentro do nosso ministério. E eu fui tudo empolgado, porque já tinham colocado eu na porta, já estava vestindo um paletó, já estava colocando gravata, já estava tudo empolgado, eu já achava que, né, eu já era um pastor, eu me sentia já uma pessoa transformada pelo sangue de Jesus. Mas quando eu cheguei na minha casa, irmãos, muitos vão dar até risada do que aconteceu para mim. A minha esposa, ela estava irada, porque ela não era crente. Ela estava irada comigo e naquele momento nós começamos a discutir, eu estava na graça e ela estava alterada. Em determinado momento, ela falou, eu não sei aonde que eu estou, que eu não dou um tapa na sua cara. Aí eu falei assim, não passa vontade. Ela deu, irmãos. Ela deu um tapa de mão aberta na minha face. Com 3 meses que eu estava na presença do Senhor. Eu falo que ali foi a primeira aprovação qual o Senhor colocou no meu coração para ver se eu estava mesmo licenciado. Eu acredito que o diabo chegou de Jesus e falou assim, olha, não aguenta nada, não aguenta um tapa. Então Deus falou, eu vou permitir. E naquele momento que eu levei aquele tapa no rosto, irmãos, eu confesso, irmãos, eu subi lá no teto e voltei, sumiu meu sentido e falei assim para Deus, Senhor, o que eu faço agora? Ele falou, dá o outro lado. E naquele momento eu falei assim, bate nesse aqui também. O diabo caiu de 4 em frente dos meus pés. Ele viu que ali, ele estava tentando acabar com o ministério que estava começando. Mas eu entendi o que era Deus na minha vida. Então, irmãos, a partir daquele momento, 3 meses de crente, voltamos para a igreja, fui para a igreja, tudo empolgado. A minha primeira aprovação aconteceu. E eu consegui passar pela minha primeira prova. Foi uma prova de fogo, pastor. Não foi fácil suportar. Que homem que aguenta um tapa na cara. Não é fácil. Mas ali eu pude ver que foi o próprio Deus que me testou. Eu estava saindo de um congresso, eu era recém-convertido, e ele permitiu que o diabo fizesse aquilo. Mas o diabo caiu por terra em nome de Jesus. Ali foi começando a minha obra, voltei para a igreja de novo, conversei com o meu pastor, e ele falou, olha, Luiz, é assim que vai ser. Muitas das vezes vão ter muita afronta, pessoas vão nos afrontar, mas fica firme com Deus que Ele tem propósito na sua vida. E ali foi se passando o tempo. Eu me lembro também que naquele mesmo ano, no dia 7 de setembro de 2008, eu desci as águas. O pastor ia fazer um batismo e ele me chamou para descer as águas no dia 7 de setembro. Irmãos, que maravilha que foi.
Que dia maravilhoso da minha vida. A minha família ainda não era crente. Deus me chamou eu primeiro. E ali, irmãos, quando eu levantei do batismo das águas, ali Deus já me batizou, me selou com o Espírito Santo de Deus. Ali eu peguei mais força ainda, porque eu sabia que o Espírito Santo de Deus já estava se apossado na minha vida, já estava comigo. Ele já estava guiando os meus passos. Mas isso antes, irmãos, eu esqueci de falar. Com um mês que eu estava na presença do Senhor, talvez isso aqui vai servir muito para alguém. No dia 3 de junho, eu fumei o último cigarro da minha vida. Durante um mês, eu fumava 2 maços de cigarro por dia. Durante um mês, eu fumei 1 maço no mês. Eu só fumava naquele momento que não tinha mais desespero. Mas quando fez um mês que eu estava na presença do Senhor, eu fumei o último cigarro. Dia 3 de maio de 2008. Eu me lembro bem que eu trabalhava numa firma, aqui na cidade de Jaú, e eu fumei o cigarro, quase que eu comi até o topo. Mas eu falei, não quero mais, Senhor. Peguei aquela bituca de cigarro, joguei no vaso do banheiro e dei aquela descarga. E falei, Senhor, a partir de hoje, eu não coloco mais cigarro na minha boca. E não quero com sofrimento. Leva a minha vontade de fumar para o ralo, para o esgoto, que eu não quero mais essa porcaria. Irmãos, agora dia 3 de maio agora de 2025, vai fazer 18 anos que eu não coloco um cigarro na minha boca. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje, irmãos, as pessoas chegam em mim e falam, pastor, ora por mim para me largar de fumar. Pastor, eu quero parar de fumar. Mas, irmãos, se a pessoa não parar de acender o cigarro, Deus não tem como trabalhar. Não tem como trabalhar, irmãos. Eu tenho pessoas da minha família que ainda fumam. Eu tenho pessoas da minha família que já morreu por causa do cigarro. Eu falo, irmão, vocês querem uma receita para largar de fumar? Não precisa tomar remédio nenhum, não precisa de sacrifício nenhum. A turma fala assim, qual, pastor, qual? Não acende o cigarro. É o melhor remédio para você largar de fumar. Não adianta você estar pedindo, fazer campanha, não adianta. Se você pegar seu cigarro e acender, Deus não tem como trabalhar. Deus, ele vai trabalhar na sua vontade, no seu emocional. Ele vai tirar a vontade. Mas tirar o cigarro da sua boca, ele não vai tirar. Então, isso aconteceu comigo. Eu fumei, joguei a bituca no vaso, dei descarga e falei, Deus, leva para esgoto abaixo esse meu vício do cigarro. E também, quando faltava uma semana para me descer as águas do santo batismo, eu abri uma cerveja, eu não consegui tomar um copo de cerveja, coisa que eu tomava 7 ou 8 cervejas por dia. E naquele momento eu já pude perceber que aquilo já não era mais para mim. Aquilo já não estava mais no meu feitio, porque eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu queria. E passando-se os tempos, né? Aí cheguei no dia 7 de setembro, né, para o batismo, onde eu batizei. Ali quando eu subi do batismo, eu fui selado com o Espírito Santo. E ali foi um trajetório da minha vida. Teve uma pessoa que um tempo atrás, que hoje também ele é pastor, na época também, só que um tempo atrás, antes de eu me converter, essa pessoa me passou para trás. Ele era meu amigo, ele me passou para trás num troco de dinheiro, coisa e tal. E quando eu fui para a igreja, lá quando eu aceitei Jesus, eu olhei em cima do púlpito e eu vi um cara que me roubou. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Mas tudo bem. Aí eu estava ali naquele fervor do Espírito Santo, orando, louvando a Deus com o olho fechado, e de repente eu vi uma mão que chegou por trás de mim. A hora que eu abri o olho, era a pessoa que tinha me roubado. Ele pegou, me colocou algo no meu bolso e falou, meu amigo, me desculpa por aquele dia, estou devolvendo para você aquilo que eu roubei. Irmãos, aquilo ali foi algo que eu vi, eu falei, meu Deus, o cara era do mundo, me roubou, hoje está na presença do Senhor, se redimiu e me devolveu aquilo que roubou com juros sobre juro. Eu falei, meu Deus, esse negócio de ser crente é sério mesmo. As pessoas se transformam mesmo. O cara me roubou, está em cima do púlpito, hoje ele é pastor, veio devolver. Então quer dizer, isso aí foi tudo Deus que começou a trabalhar para entender que quando a pessoa quer transformação de vida,
ele consegue mudar. Ele consegue viver um outro patamar da sua vida. Irmãos, eu vivia pelo cigarro, eu vivia pela bebida, eu vivia pelas coisas erradas. E não prosperava, não andava, ficava para trás. Nem católico eu ia, porque católico pelo menos frequenta uma igreja. Eu nem ia, eu deixava minha esposa na porta e ia para o boteco. Mas quando Deus trabalhou na minha vida, e aí isso foi se passando, irmãos. Aí nós fizemos uma campanha no monte. Nós começamos numa segunda-feira, porque no sábado ia ter um culto de jovem na nossa igreja. Aí o pastor reuniu os obreiros da igreja. Nessa época eu já estava ali na porta, né, trabalhando, lavando banheiro. Comecei lá de baixo, né? Comecei a lavar banheiro, tudo feliz. Eu chegava na porta da igreja, as pessoas não tinham nem chegado ainda, eu não via a hora que abria a igreja para mim entrar lá dentro, lavar banheiro. Isso aí me edificou muito, pastor. O bom obreiro, irmãos, que quer começar e ter um ministério, começa lavando banheiro. Começa fazendo aquilo que ninguém quer fazer. Aí eu falo assim. Muitas das vezes para as pessoas da minha congregação, irmãos, vocês têm que adquirir um crédito com Deus. Mas pastor, como que eu faço para ter um crédito com Deus, adquirir? Eu falei assim, faça além daquilo que você é chamado. Porque tudo que você fazer, além de que você é chamado, você vai juntando um crédito com Deus. Porque, irmãos, a minha obrigação de pastor, de orar para as pessoas, é minha obrigação, como meu chamado. Orar para as pessoas, como eu tenho uma linha de transmissão, eu oro para 250 pessoas por dia. Visitas, isso aí é o nosso chamado. Agora, quando você faz algo por fora, aí você vai estar adquirindo o crédito de Deus. E passando nessa mensagem, me vem na minha mente, pastor, o senhor vai lembrar do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava com uma enfermidade. O profeta Isaías pegou um recado de Deus e falou, vai lá no rei e fala que ele que já está, o tempo dele aqui na terra já deu, ele vai partir daqui, não tem mais jeito, manda ele arrumar a casa dele. Só que o rei Ezequias, irmãos, lá atrás, vou trazer para os dias de hoje, lá atrás, ele lavava banheiro, ele chegava mais cedo na igreja, aonde o pastor estava, ele estava atrás, aonde o pastor falava, vamos, o rei Ezequias, ele foi adquirindo um crédito com Deus. E esse crédito, muitas das vezes, nós vamos precisar dele. O rei Ezequias chegou na casa dele, deitou na cama, virou a cara para a parede e começou, Senhor, lembra-se quando eu era lá atrás? Lembra quando eu era dedicado na obra do Senhor? Deus falou assim, espera um pouquinho, esse homem tem crédito comigo. Isaías, vai lá, fala para ele, que além de eu curar ele, eu vou acrescentar mais 18 ou 15 anos de vida para ele. Então, irmãos, é assim que funciona a obra do Senhor. Nós temos que adquirir crédito com Deus, porque vai chegar um momento na nossa vida que nós vamos ter que gastar esse crédito com Deus. Como que está o seu crédito com Deus? Como que você está com Deus? Tem reserva aí, se caso precisar, irmãos? Eu precisei. Daqui um pouquinho, lá na frente, você vai entender o porquê que eu precisei desse crédito. E assim foi, irmãos. Nós começamos a fazer aquela campanha no monte, uma semana inteira. Na expectativa, né? Que vai ter um culto de jovem, né? O culto da mocidade. E quando chegou no penúltimo dia dessa campanha no monte, o meu pastor chegou em mim e falou, olha, Luiz, eu acho que eu era nem diácono ainda na época, eu era só um cooperador de porta. Sábado você vai trazer a mensagem, você vai pregar. Irmãos, aquilo para mim foi a melhor coisa que eu vi em todo o meu tempo. Ali naquela noite eu já não dormi. Aquela noite eu já fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou pregar? Escrevi um esboço grande e eu ficava em frente ao espelho pregando para mim mesmo. Foi uma coisa maravilhosa, foi aquele primeiro amor, aquela chama do Espírito Santo que estava sobre a minha vida. Foi muito glorificoso, saí convidando meus parentes, minha mãe, meus irmãos, meus parentes. A igreja lotou no sábado.
Eita Jesus! Eu lembro muito bem esse dia, irmãos. A minha primeira pregação. Ali eu preguei em Romanos, onde que fala sobre o amor. Foi uma palavra gloriosa, irmãos. Foi uma palavra que qual ficou marcado no meu ministério e no meu coração. E naquele dia tinha uma pessoa lá com aquelas câmeras, né? Que naquele tempo era aquelas câmeras grandes que usava aqui, né? Elas tiravam os flash, então eles fizeram um DVDzinho, eu tenho guardado até hoje. Irmãos, naquele culto, pela honra e glória do Senhor Jesus, na minha primeira pregação, teve 20 pessoas que aceitou Jesus. Teve 5 batismos do Espírito Santo e teve cura de enfermidade na minha primeira pregação. E Deus falou no meu coração no final da pregação: eu não falei para ti, se tu deixasse eu trabalhar na sua vida, você vai prosseguir no seu ministério de pregação. E aquilo, irmãos, eu senti gosto. Aquilo ali foi uma coisa mais gloriosa que aconteceu na minha vida, pastor. Aquilo ali foi algo grandioso, eu pregando a palavra para aquela multidão que estava dentro da igreja, e eu pregava, Deus batizava, no fim fizemos um apelo, veio 20 pessoas que aceitou Jesus. Hoje, a maioria da minha família está tudo na presença de Deus, tudo evangelizado por mim. Deus chamou o único na família na época para evangelizar aquele povo. Eu lembro que de sábado eu tinha uma irmã que hoje já faleceu. Todo sábado eu reunia a minha família, porque nós somos em 8 irmãos, né? Meu pai já era falecido, mas eu tenho minha mãe vive até hoje, para a glória de Deus. Eu reunia os meus irmãos no sábado à tarde e fazia culto para minha família. Os vizinhos chegavam, fazia um culto aleatório, culto por minha conta, para evangelizar os meus irmãos. Tudo bem que ele não via a hora que acabava o culto para sair fumando, para fazer beber, mas a minha parte eu fazia. Fazia o ritual do culto certinho, como manda o figurino. Arrumava-se uma pessoa para cantar um louvor, 2 louvor. E assim foi o meu trajetório, irmãos, na caminhada com Jesus. Foi algo maravilhoso. Até então, irmão, estava nadando de braçada. Até então eu estava, sabe, convites e mais convite para me pregar. Eu ia, Deus fazia. Chegou um certo tempo da minha vida que eu dispensava agendas, que tantas agendas apareciam. E eu era apenas um diácono. E teve uma época que o meu pastor chegou em mim e falou: olha, Luiz, nós precisamos subir você de cargo eclesiástico. Eu vou te ungir você a presbítero. Irmãos, aquilo ali foi uma coisa maravilhosa. E foi subindo de escalão, irmão. Deus, ele teve muita pressa na minha conversão. Eu, com 3 anos, nem 4 anos de ministério, eu já estava sendo consagrado a pastor. Coisa, irmãos, que eu não sabia nem o que era uma Bíblia. A turma falava pregar. O que é pregar? Vou pregar um prego? O que é pregar? O que as pessoas evangélicas falam? O que faz? Hoje eu sei, irmãos, o que é ser um cristão verdadeiro. Hoje eu deparei com uma pessoa no mercado, um senhorzinho, ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu conhecia ele não lembrava de mim, eu falei, eu saudei ele, né? Ô, irmão, o senhor tá bom? Ele olhou bem na minha cara e falou assim: você é crente? Eu falei: não, eu sou cristão. Eu sou cristão, porque crente até o diabo irmão. Crente até o diabo que chega a estremecer. Eu sou cristão e sou pastor para a glória de Deus. Ele falou: que bênção, irmãos. Dá para ver a diferença na pessoa quando está na presença de Deus e para a glória de Deus. Então, nós fomos aí, né, nessa caminhada com Jesus, e de repente começou as tribulações, começou as escassez. Quanto mais a gente ia subindo de cargo, Deus ia aprovando cada dia mais. A gente pedia dom para Deus, e toda vez que eu pedia um dom para Deus, Deus me provava de uma forma, e eu ali suportava. Chegou um dia que eu tive a possibilidade de ter um comércio. Eu tive um comércio. Eu fui muito bem de vida, irmãos. Na época eu ganhava 150 mil reais por mês. Ganhava 5 mil por dia. Eu tinha 8 funcionários no meu mercado. Ali se passou-se os anos. E Deus tinha prometido para mim. Só que, passando-se os tempos, eu já não estava conseguindo mais fazer aquilo que eu fazia. Muito trabalho.
precisava acompanhar o fechamento dos caixas, precisava fechar um pouco mais tarde o mercado, e isso foi tirando eu um pouco da presença de Deus. Isso eu já fui fazendo a obra relaxadamente. E chegou um dia que Deus falou comigo: eu vou tirar de você tudo que eu tirei. Porque eu te abençoei você, eu olhei você e confiei em você. Você está preferindo mais servir a Mamão do que a servir a mim. Porque o dinheiro estava subindo na minha mente, irmãos. Era muito dinheiro. Eu saí da roça, irmão. Eu ganhava um salário mínimo. De repente eu me vi com aquela fortuna na minha mão. E outra, eu não tinha dinheiro para adquirir o mercado. Eu dei uma casa que eu tinha em troco. E foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. Tirar o que eu tinha para pegar uma coisa duvidosa. Através disso aí, irmãos, eu fui decaindo. De um mercado de 100% eu reduzi a 30%. Todas aquelas pessoas que estavam do meu lado me abandonou. Perdi tudo que eu tinha. Perdi casa, perdi carro, perdi caminhonete, perdi um casamento de 30 anos. Todo mundo me abandonou. Meus filhos falaram: pai, não quero mais ficar aqui, o pai não consegue me pagar. Estou trabalhando em outro lugar, vai se virar. E aquilo ali foi, irmãos. Até que um dia, eu reduzi, de 100% eu reduzi a 30%. Eu me sacrificava das 7 da manhã às 10 da noite para tentar segurar. Eu fui me desgastando. Não conseguia fazer a obra do Senhor conforme era para ser feito. E os tempos foi se passando, irmãos. Chegou um dia, um senhorzinho, um pastor amigo meu, ele ia lá no mercadinho que eu tinha lá. Ele olhava para todo o estabelecimento assim, olhava para as bebidas, olhava assim o cigarro. Ele falava: meu servo, você prega à noite na igreja que não pode fumar, não pode beber. E você mesmo está vendendo para o pessoal. Aquilo foi entrando na minha mente, irmãos. Aquilo foi entrando na minha mente. Chegou um dia, eu fui congregar numa igreja que não era nem da nossa. Eu falei: Deus, o Senhor vai falar comigo hoje. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor fazer, eu vou aceitar. A decisão que o Senhor tomar, eu vou aceitar. Fui para a igreja, irmãos. De repente, o pregador estava pregando e ele, de lá de cima do púlpito, ele não me conhecia. Ele olhou para mim e falou: olha, moço, você que está aí, ó. Você está disposto a perder para ganhar? Bastou, irmão. Não precisou falar mais nada. Eu já entendi o que Deus estava querendo comigo. Cheguei no outro dia. Comecei a queimar o estoque, o que eu tinha. As pessoas compravam 1.000, pagavam 500. Eu queria me desfazer de tudo aquilo que estava me atrapalhando eu fazer a obra de Deus. Perdi tudo que eu tinha, irmãos. Sabe o que é tudo? Que você não tinha crédito para comprar uma caixa de fósforo no meio da cidade. Cheque voltado. Boleto vencido, protestado. Irmãos, eu me vi sem saída, devendo para todo mundo. Aí eu vendi o que eu tinha para vender, que dava para vender. Acertei o que deu para acertar, o que não deu para acertar, eu fui negociando, eu fui fazendo aqui, fazendo lá. E nesse meio de tempo, Deus me deu minha aposentadoria, irmãos. Com 48 anos. Não foi por doença, não. Foi por tempo de serviço, que eu sou da roça. Desde os 12 anos de idade eu trabalho. Que Deus falou assim para mim: eu quero você na minha obra. Aí, pastor, eu entendi o que é fazer a obra do Senhor. Se dedicar. Voltei, irmãos. Voltei como Jó. Perdi tudo que tinha, mas eu nunca neguei a Jesus. Eu nunca culpei Deus por nada que aconteceu na minha vida. Eu sempre glorifiquei o nome do Senhor Jesus, porque Ele não tem culpa das coisas erradas que fazemos. Ele não tem culpa.
Eu nunca, irmãos, blasfemei contra o Senhor. E entendi quando ele falou assim, eu estava disposto a perder e para ganhar. E você que está ouvindo, me assistindo e ouvindo agora, o que está atrapalhando você a crescer o seu ministério? O que está atrapalhando você a decolar no seu ministério? Tem alguma coisa? Pastor, eu vou abrir um parênteses aqui para ministrar algo que Deus está colocando no meu coração, porque eu tenho certeza que vai servir para alguém isso aqui que Deus colocou agora no meu coração. Lembra quando Jesus chegou na aldeia e perguntou para as irmãs de Lázaro, onde está o meu amigo? Está lá, Senhor. Enterrado lá naquela gruta. Onde que está? Mostra para mim. Foi lá e na porta do sepulcro estava uma pedra. Esse é o mistério da bênção da sua vida. Jesus, irmãos, ele tinha o poder nas mãos dele de pegar Lázaro, tirar Lázaro de lá de dentro sem remover pedra nenhuma. Mas para que o milagre viesse, teve que tirar a pedra. Irmãos, muitas das vezes a tua bênção não está chegando. É porque tem pedra atrapalhando você. Deus está pedindo para você, tira essa pedra que eu quero abençoar. Eu quero abrir caminhos para você. E muitas das vezes, irmãos, tem coisas atrapalhando a vida nossa, uma pedrinha de nada. Porque Lázaro, para receber o milagre, tiveram que remover a pedra. Tiveram que tirar a pedra. Então, esse é o mistério dessa pregação da vida de Lázaro. Que Jesus ele permitiu tudo isso acontecer com Lázaro para mostrar para todas as pessoas que até hoje pregam isso, para receber o milagre tem que tirar a pedra que está atrapalhando a sua vida. Para receber o milagre de Deus tem pedra aí, irmãos. É por isso que você não consegue decolar no seu ministério. É por isso que as portas não se abrem. Tem alguma coisa aí que está atrapalhando você. Que pedra que está atrapalhando você? Então, vamos refletir um pouco nisso aí. Para que Jesus venha abençoar a nossa vida, tem que remover, tem que tirar a pedra, irmão. Não adianta, tem que tirar a pedra. Aí, voltando, irmãos, do meu raciocínio, no meu trajetório de vida. Ali, pastor, quando eu terminei com tudo o mercado, que eu fechei, e eu falei, Deus, e agora o que eu vou fazer, Deus? Ele já tinha dado aposentadoria para mim. Aí eu tinha um carro, mais ou menos não era tão velho, e Deus falou, você tem um carro na mão, vai trabalhar com esse carro. Aí eu comecei a trabalhar de Uber. Nem foi aplicativo, comecei a trabalhar particular. Deus me abençoou tanto, irmãos, que, sem brincadeira, tinha dia que eu dispensava 10, 12 corridas que eu não conseguia atender todo mundo à demanda. Porque quando Deus determina na sua vida, meu irmão, Ele dá em abundância. Quando você é fiel com Ele, Ele dá em abundância. E o outro segredo, irmão, da vida do crente, o segredo de tudo é você ser fiel com Deus em todos os sentidos. Nas ofertas, nos dízimos, sempre devolver para Deus aquilo que Ele te deu para você. A obra do Senhor. Irmãos, eu tenho 18 anos de ministério. Eu nunca sequer na minha vida eu deixei de ofertar um culto. E olha, quando eu não estou na minha igreja, eu estou pregando para tudo quanto é canto. Então, irmãos, o segredo é semear para você colher. Mas tem que tomar cuidado o que você está semeando, porque a lei da semeadura ela vem. Lembra quando Deus me deu para mim a bênção? E eu comecei a fazer relaxadamente? Eu perdi tudo que eu tinha, irmãos. Fui para casa da minha mãe, com o meu paletó nas costas, com a minha Bíblia debaixo do braço. Comecei do zero. Perdi tudo. Cheque voltado, boleto. Não tinha crédito para nada, irmãos. Mas Deus falava assim, eu vou te honrar você. Eu vou te devolver tudo para você se você continuar na minha presença. E correndo, irmãos, e fazendo a obra do Senhor com bastante determinação, com vontade. Porque eu sempre tive vontade de estar sempre fazendo certo para Deus, irmão. Eu nunca olhei para as dificuldades, nem para as dificuldades. Eu sempre olhava para o tamanho do meu Deus. Eu sempre falava assim, olha, se eu não consigo vencer essas lutas que vêm, eu tenho que olhar para Deus, porque Ele é minha força, é meu socorro.
Ele está sempre presente nas horas da angústia, nas diversidades. É Ele que está de encontro às nossas vidas. Irmãos, e foi se passando-se os anos. As coisas foi começando a andar, melhorando, Deus preparou tudo para mim. Fui trabalhar para mim mesmo. Fiquei 11 anos no ministério. Depois de 11 anos, deu meu tempo naquele ministério onde eu nasci. Saí de cabeça erguida por algo que aconteceu. Mas sempre Deus tem uma porta aberta para a gente. Aí, um dia, eu estava vindo desorientado pela avenida da cidade, sem destino, já estava sem ministério. Eu estava passando diante de uma igreja, não vou citar nome de pastor, e eu parei em frente à igreja daquele pastor, e debrucei assim no volante do carro, comecei a chorar, comecei ali a falar com Deus, falava, Deus, e as minhas pregações de 11 anos, as minhas orações, eu vou acabar em nada desse jeito. Aí, a hora que eu olhei para ele, ele falou assim, nessa época eu já era pastor, Pastor Luiz, você está aqui? Pastor, eu vim conversar com o senhor. Ele falou, eu sei que você estava vindo aqui. Antes de você chegar aqui, o Espírito Santo já tinha falado para mim. Vai chegar aqui uma pessoa ferida, uma pessoa que está cabeça baixa, e você vai acolher essa pessoa. Esse pastor me acolheu, comecei a trabalhar no ministério dele, comecei a exercer um cargo lá dentro, ele me deu carta branca para me trabalhar. Cheguei lá, o pastor, coitado, estava cheio de dívida com o prédio, água, luz. Ali Deus me usou minha vida para fazer campanhas, levantar recursos. As pessoas foram se achegando. Eu fiquei um tempo lá e Deus honrou aquele lugar, irmãos, para a glória de Deus. Eu fui crescendo espiritualmente de novo. Deus foi me usando na obra. Aí chegou um tempo também naquela obra lá que esse pastor também se afiliou com a congregação que nós estamos hoje. E eu fui para a igreja de Madureira. Eu fui para a sede, com o nosso pastor presidente. E ali começou de novo um ministério grande na minha vida. Muitas promessas. E ali surgiu a primeira congregação a qual Deus me deu na minha mão. Que é num bairro da cidade, é uma extensão da sede de Madureira. Ali eu comecei a trabalhar na frente daquela obra, e Deus começou a me usar muito, a obra começou a prosperar, a igreja começou a crescer, aí se levantou as invejas, os ciúmes dos próprios membros que estavam no púlpito junto comigo. Eu fui muito humilhado naquela igreja, irmãos, por pessoas, companheiros de púlpito. As pessoas não queriam ver Deus me usar a minha vida para que ela crescer, porque eles falavam, por que ele não eu? E ali foi uma ciumeira. Teve momento que pessoas desceu do púlpito quando eu estava pregando para me afrontar. Foi algo assim, irmãos, que o diabo também tentou ali me humilhar, me atrapalhar, mas eu nunca blasfemei, nunca reclamei. Só que eu chegava na madrugada, dobrava meu joelho no chão e falava, Senhor, o que está acontecendo? Ele falava, mantenha firme, estou te testando, eu vou te honrar você. Você sabe que eu vou te honrar você. E permaneci firme, irmãos. Aí fiquei um tempo naquela obra, aí o pastor presidente achou por bem tirar eu de lá, me levar na sede, para que eu fosse fazer um trabalho lá na sede. Aí surgiu. Aí, quando eu pensei que as lutas, as provas já tinham passado, as piores, né? Já tinha passado. Aí aconteceu uma coisa na minha vida, irmãos. Se eu não tivesse um crédito com Deus, eu não tinha suportado. Há 3 anos atrás, irmãos, foi a maior perca que eu tive em toda a minha vida. Deus levou a minha filha, de 24 anos, do nada. Foi difícil, irmãos. Ela entrou
Nós entrou na Santa Casa para ter o bebezinho. Aí, depois de 9 dias, minha filha faleceu. Ali foi outro teste de fogo que Deus me testou eu. Foi muito, muito forte o que aconteceu na minha vida, irmãos. De tudo que eu suportei, perdi tudo que eu tinha, irmãos. Tudo, tudo, pensa em tudo, tudo. Construí uma casa com tanto trabalho, trabalhava de dia até de noite para conseguir construir, perdido nada, dei minha casa a troco do mercado, perdi casa, a família me abandonou, a esposa me abandonou, porque não tinha mais recurso, perdi a casa, me vi sozinho, irmãos. Superei. Quando eu achei que eu estava começando a me levantar de novo, vem esse baque na minha vida, pastor. Esse baque foi terrível, irmãos, porque Deus ele me testou de uma forma muito grande, para ver se realmente eu estava ali cercado na presença. Ali minha filha foi internada no sábado, ela teve uma parada respiratória, ela foi entubada, a família toda não conseguia ver ela, porque ninguém suportava de ver a minha filha tudo entubada, sobrou tudo para mim, né? Sobrou tudo para o pastor Luiz. Ali eu ia visitar, eu conversava com os médicos, eu via ela lá na UTI, tudo entubada, coisa mais linda, irmão, 24 anos. Eu chamava ela de bebezinha. Ela é minha caçulinha. Eu tenho mais 2 filhos. Uma de 31 e outro de 29. Os 2 casados. E ela... Eu lembro que eu fui visitar ela numa terça-feira. Eu olhei ela lá dentro da UTI. Orei. Eu não podia entrar lá dentro do vidro que ela estava. Orei por fora. Eu lembro que eu saí dali, eu fui para o monte orar. Subi no monte, sozinho, eu e Deus. Eu nitidamente, irmão, coloquei a minha cabeça dentro do buraco do tatu, para falar a verdade, e comecei ali a gritar a Deus. E comecei a falar, Deus, tira a minha filha de lá. Deus, cura a minha filha. Sabe o que eu tive que ouvir de Deus, irmãos? Eu vou recolher a sua filha. Foi a coisa mais triste que eu ouvi na minha vida. Eu vou recolher sua filha e vai ser hoje. Fui para casa, irmãos. Fui descansar um pouco, porque naquele tempo ninguém descansava, ninguém comia, ela entubada. Eu que ia visitar, eu que tinha que dar notícia para a família, eu que tinha que conversar com o médico, porque ninguém tinha coragem de ver a menina lá. E de repente, meu telefone tocou. 5h18, há 3 anos atrás. Agora, dia 9 de janeiro, fez... Dia 18 de janeiro, agora fez 3 anos que a minha filha faleceu. Ali foi a confirmação de que aquilo que Deus falou comigo lá no monte. A enfermeira ligou, falou para mim, o senhor é o senhor Luiz? Sim, o senhor é o pai da Thalia? Eu falei, sou. Dá para o senhor vir aqui, na Santa Casa, que o doutor precisa conversar com o senhor? Eu falei, minha filha, pode falar a verdade para mim, Deus já falou. Não, mas vem aqui conversar com o doutor. Ele não dava recado por telefone. Irmãos, cheguei lá. Colocaram numa salinha. O médico chegou do lado, a enfermeira do outro. O médico colocou a mão no meu ombro e falou, pai, fizemos de tudo. Aí veio a notícia que ninguém quer ouvir. Infelizmente, a sua filha veio a óbito. Irmãos, aquilo eu subi no teto. Sumiu meu sentido. Ele falou assim para mim, o senhor precisa de alguma coisa? Eu falei, preciso, o senhor me dá licença. Tinha um banquinho assim, eu dobrei meu joelho, olhei para o céu, falei, Deus, só o senhor agora. Me dá essa força que eu não estou tendo. Aí eu levantei, irmãos, com uma força, sabe? Coração sangrando, doendo de receber uma notícia que nenhum pai, nenhuma mãe quer ouvir. O certo, os filhos enterrar os pais. Mas os pais enterrar os filhos, meu irmão, não é fácil. Aí o médico falou, o senhor quer ir lá ver a menina? Eu falei, claro que eu quero ir lá ver a menina. Cheguei lá, irmãos, ela já estava sem o aparelho. Ela tinha um cabelão preto por aqui, bonita, ela era vaidosa nos cabelos dela. Ela estava lá deitadinha lá, pescocinho, só com a cabeça de fora, parecia que estava dormindo. Eu falei, doutor, eu quero ir lá.
Eu preciso fazer algo ainda ali. Mas ela já está em óbito. Não, eu preciso ir ali. Irmãos, eu sentei na cama do lado da minha filha morta. Eu coloquei meu braço nas costinhas dela, se levantei. E gritei para os céus: Deus! Ressuscita minha filha, Senhor. Eu preciso dessa experiência. O Senhor já me usou para um cadeirante orar, um cadeirante andar. O Senhor já me usou para uma pessoa com câncer no estômago jogar o câncer para fora. Eu quero ter essa experiência com o Senhor, meu Deus. Usa a minha vida. E você sabe o que eu tive que ouvir de Deus lá dentro do hospital? Dentro da UTI. É minha. E aí, crente? E aí, pastor? E aí, pregador da palavra? Você adora a Deus agora? Você ama a Deus agora? Nessa hora de dor? Porque amar a Deus, irmãos, quando está tudo fácil, adorar a Deus é fácil. Eu quero ver você adorar a Deus nesse momento. De uma perda que você não quer. E Deus falou no meu coração: olha para trás. Eu olhei para trás e tinha 10 enfermeiras chorando. Ele falou: prega que eu curo, liberto e ressuscito. Prega para elas. Irmãos, com a minha filha morta dentro da UTI, eu preguei para 10 enfermeiras por 10 minutos que Jesus cura, que Jesus liberta e que Jesus é bom. Irmãos, eu ganhei 10 enfermeiras para Jesus dentro da UTI com a minha filha morta. Esse é o preço do chamado, irmãos. Esse é o preço de você ser usado por Deus. Jó, quando ele perdeu tudo, Jó não blasfemou porque ele sabia que ele tinha um Deus que ia suprir as necessidades dele. E Deus, quando falava no meu coração: eu vou levar, mas eu vou consolar, eu falava: Senhor, ela é tão nova, Senhor, mas eu preciso dela. Fazia 3 meses que a minha filha tinha voltado para os caminhos do Senhor. Jesus recolheu a minha filha, irmãos. Deixou uma bebezinha de 6 dias. De 9 dias, aliás. Ela conseguiu amamentar minha filhinha, a minha netinha, por 3 dias. Eu me lembro bem, irmãos, que uns 3, 4 dias dela falecendo, ela estava na casa. Eu fui lá visitar ela, que ela não morava, ela morava com a mãe dela. Eu sentei do lado da cama dela, ela estava assim, aquela carinha triste, ela me deu um abraço, eu abracei ela, eu falei: filha, você está bem? Ah, pai, não estou muito bem, não. Você não confia nas orações do seu pai, filha? Meu pai, eu confio. Mas você tem medo do quê, filha? Estou com medo de morrer, pai. Depois de 3 dias, Jesus recolheu minha filha. E eu estou aqui, irmãos. Minha filha foi enterrada na quarta-feira. Na quinta-feira eu atendi culto na minha igreja. Só que quando eu cheguei na minha igreja, os obreiros veio tudo me abraçar, tudo me encontrar. Eu falei: deixa eu quietinho. Hoje eu vim aqui só adorar o Senhor. Entrei pela porta, fui até no púlpito falando: Deus, Tu é lindo. Tu és grande. Tu és soberano. Eu te adoro, Senhor, pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode me dar, Senhor. Eu nunca vou te abandonar por nada desse mundo. Na sexta-feira, irmãos, eu tinha uma agenda para pregar. Também não dispensei aquela agenda. Fui pregar num distrito aqui perto da minha cidade. Eu lembro que aquela noite, irmãos, eu estava tão cheio do Espírito Santo de Deus, que no meio da pregação eu parei de pregar e comecei a profetizar para criança de 8 anos. Tinha umas 10 crianças de 8, de 10, de 7. Deus batizou 10 crianças com o Espírito Santo de Deus, através da minha pregação. E ali, irmãos, eu sei que a perca é difícil. A perca não é para qualquer um, irmãos. Aí você pode estar ouvindo aí e falar: nossa, então eu vou parar de pregar, eu vou parar de pedir dom, eu vou parar não, para mim ser usado eu tenho que perder uma filha. Eu vou dar um recado que vai te alegrar seu coração agora. Presta atenção naquilo que eu estou falando aqui. Deus não coloca peso em estrutura fraca. Se Ele souber que você não vai suportar, meu irmão, Ele não ponha. Fica tranquilo. Quando o fardo estiver pesado com a sua cara, estiver quase arrastando no chão, Deus ele vai aliviar esse fardo, mas não para de fazer a obra de Deus.
Não corra do seu chamado, irmãos, por mais luta que você tem passado. Deus, ele me testou de uma forma, irmãos, que ninguém quer ser testado. Eu tive que passar pela luta, pela prova, para que hoje eu estou contando esse testemunho de vida. Esse testemunho de sobrevivência no Evangelho de Cristo, porque a primeira coisa que as pessoas fazem, eu vou abandonar a igreja. Não tenho mais cabeça de fazer a obra. Meu irmão, é nessa hora que Deus quer provar a sua fé. É na hora que você perdeu o emprego. É na hora que você não tem o que comer dentro da sua casa. É nessa hora que Ele vai olhar para você e vai ver se você está preparado para receber algo grande que Ele tem para entregar nas suas mãos. Nós temos que suportar as lutas, irmãos. Sabe por que os crentes muitas das vezes não suportam? É porque ninguém se prepara para o dia mal. Pastor, o dia mal vai chegar na vida de todos. Como chegou na minha vida? Porque foi algo mais terrível. Perdi pai, perdi irmã, mas perdeu um filho na flor da idade. Um filho, irmão, que entrou andando para ganhar o bebê, fez planejamento para cuidar da filhinha dela. Partiu. Se ao menos poder dar um abraço, dar um carinho. E Deus a levou. Como é que você acha que um coração de um pai, um coração de uma mãe fica, irmãos? Eu, graças a Deus, irmãos, eu estava muito firme na presença. Eu sofri como pai, claro que eu sofri, mas eu superei. Por quê? Porque eu estava preparado para o dia mal. Tem que se preparar para o dia mal, que o dia mal vai chegar na vida de todo mundo, irmãos. Queira você não queira. Mas o tempo foi se passando, e Deus, eu nunca deixei de fazer a obra do Senhor, por mais as percas que eu tive, por mais os abandonos. Fui abandonado por muitas pessoas, pastores virou a cara comigo, pastores fechou as portas comigo, e Deus sempre me honrando. Sempre me honrando. E eu sempre fazendo aquilo que Deus um dia lá atrás falou para mim há 18 anos atrás. Se tu for fiel comigo até o fim, eu serei contigo. Irmãos, não pensa que você vai entrar na igreja hoje, amanhã Deus vai te abençoar. Não é assim que funciona. Você vai ter que trilhar um caminho. Você vai ter que trilhar um processo primeiro. Você vai ter que passar pelo fogo. Você vai ter que passar pela morsa. Você vai ter que passar pelos mistérios de Deus. Para você chegar na perfeição aonde Ele quer que você chegue. Você pensa que o ouro extraído da terra para chegar numa vitrine de shopping, quantos processos aquele ouro passou para todo mundo chegar naquela vitrine de shopping e admirar? Meu irmão, para as pessoas olharem você e ver você um verdadeiro homem, uma mulher de Deus, primeiro Deus tem que te lapidar. Deus tem que tirar as rebarbas. Deus tem que lixar. Sabe aquela dor que você passa no dia a dia no Evangelho de Cristo? É Deus te lixando. Sabe quando aquela dor mais forte é Deus colocando você na morte e apertando para tirar uma rebarba que ainda está atrapalhando a sua vida? Mas essa dor que Jesus causa na vida da gente, irmãos, Ele vai sempre consolar você. E sempre Ele vai dar um escape para a sua vida. Fica tranquilo, irmãos. Deus, Ele está na sua vida, por mais luta que você está passando. Eu estou pregando para pessoas aqui que vai ouvir esse vídeo, essa live. Talvez vai estar passando o mesmo processo igual eu passei, de perder tudo. Quando eu estava me levantando, de repente eu perdi uma filha. Talvez você tenha perdido, irmãos, o seu emprego. Talvez você tenha perdido o melhor amigo seu. Você está aí chorando para os cantos. Eu perdi uma filha de 24 anos. Que era meu xodozinho, era minha bebezinha. E tem pessoas chorando, pastor, por qualquer besteira. Sai da igreja por qualquer besteira. Eu acho engraçado que tem crente, irmãos, que a primeira coisa que faz quando tem uma prova, abandona a igreja. Pensa que Deus é culpado. Não, irmão, de repente você está passando esse processo aí, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te lapidando você. E se passando-se os tempos, pastor, isso faz 3 anos já. 3 anos que a minha filha partiu daqui, a bebezinha dela já está com 3 aninhos, está uma coisa mais linda do mundo. Começou a ir para a escolinha ontem. Eita, Jesus. Foi a sementinha que Deus deixou para que viesse a calentar nosso coração.
Aquela menina é tudo para nós, irmão. Depois de Deus. Deus deixou uma sementinha para a gente cuidar dela. É um processo da nossa vida, irmãos. É um processo a qual a gente tem que passar no Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, irmão, não é só melzinho na chupeta, não. Muitas das vezes, você tem que ser apontado. E digo uma coisa para você, hein? Se você estiver na igreja, se tiver tudo certinho na sua vida, vai orar que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Vai orar. Porque o crente que não passa a prova, meu irmão, deve ter algum problema. E se passaram-se os anos, passou 3 anos, né? E eu estou firme na presença de Deus, fazendo a obra de Deus. Há 15 anos atrás, também lá no comecinho da minha conversão, Deus fez uma promessa na minha vida. Ele levantou um senhor. Ele levantou um senhorzinho numa garagem a qual eu fui pregar. E ele olhou para mim e falou: olha, moço, Deus manda falar para você. Ele vai te levar você em países diferentes daqui para você pregar a palavra de Deus. E os anos se passou, irmão. E surgiu essa oportunidade. Agora, dia 14 de fevereiro aqui, Deus vai nos levar para a Europa, irmãos, pregar a palavra de Deus. Nós vamos em 3 países. Eu fui escolhido entre 10 pastores. Desde lá de Nova Serrana, de Minas, descendo para cá, eu fui escolhido entre os 10 pastores para estar fazendo essa turnê. Engraçado que eu tenho tempo, né, pastor? Engraçado que teve uma quinta-feira que eu estava pregando na minha igreja. Eu lembro que em determinado momento eu falava assim: irmãos, fica tranquilo. Deus, ele é um Deus que surpreende você. Quando você menos espera, Deus, ele dá uma ligação de celular, uma mensagem de celular, ele muda a sua vida. Fica tranquilo, ele vai usar uma pessoa, ele vai usar uma mensagem, uma ligação, para cumprir aquilo que ele te prometeu para o seu dia. Fica tranquilo. Não sei o que é, uma porta aberta, é algo que ele te prometeu lá atrás. Cheguei em casa, fui ver as mensagens do meu celular. Tinha uma mensagem de um pastor meu aqui da cidade. Ele só falou assim para mim: Pastor Luiz, na mensagem, o senhor tem passaporte? Falei, peraí. Aí, analisei um pouco assim, e olhei, já retornei para ele: oi, pastor, tudo bem? Aí ele já ligou para mim: Pastor Luiz, eu estou aqui falando para o senhor que o senhor foi escolhido. Se o senhor puder ir, nós vamos fazer uma turnê, agora dia 14 de fevereiro, para Espanha, Inglaterra, Alemanha e Portugal. E eu estava orando ao Senhor, e Deus colocou o Senhor no meu coração. O senhor tem essa disponibilidade para ficar 24 dias fora? Rapaz, eu olhei para minha esposa assim, ela falou: o que você está esperando falar? Eu falei: tô dentro, meu irmão. Lembrei da promessa, pastor. Há 15 anos atrás, lembrei da promessa. E chegou, irmão. Vai chegar agora, dia 14 de fevereiro, estamos indo para a Europa. Deus, ele é fiel. Agora, se eu não tivesse na presença de Deus, desde quando ele fez a promessa, não tinha como Deus cumprir na minha vida. Como que eu vou pregar em outro país se eu estou no mundo? Se eu estou pregando? Não tem como cumprir. Então, irmãos, o importante é você estar na presença de Deus. Se ele fez uma promessa na sua vida, ele vai cumprir em nome de Jesus, como cumpriu na minha vida. Estamos aqui, irmão, já arrumamos as malas, já falta, estamos contando os dedos, que eu nunca viajei fora. Preguei nos estados, tudo aí, mas fora do país, não. E Deus está realizando um sonho na minha vida, irmãos. Vale a pena ser fiel com Deus. Deus cumpre aquilo que ele te promete na sua vida. Fica tranquilo. Se lá atrás, irmão, você recebeu uma profecia, se foi Deus que falou, espera o tempo de Deus. Vai acontecer na sua vida como aconteceu na minha vida. Nós vamos estar indo lá, irmão, fazer a obra do Senhor. Vamos pregar em 4 países. E já o nosso líder espiritual, a qual acertou para nós essa turnê, e falou: ó, nós temos 23 países para visitar nesse tempo. E esse grupo está fechado. Ele conta com esse grupo. Então, irmão, por isso que nós temos que estar alicerçado, enraizado na presença do Senhor, porque vai chegar um momento que ele vai querer te usar você fora da onde você está. Ele vai te levar você longe. Eu quero profetizar para você que tem um sonho no seu coração, que acha impossível. Deus vai realizar na sua vida este sonho.
Porque ele fez uma promessa na sua vida. Ah, pastor, mas eu ganho um salário mínimo, pastor. Deixa eu dar um recado de Deus para você. Deus não faz projeção de salário mínimo, meu irmão. Deus não olha a qualidade financeira de ninguém. Ele olha seu coração. Tá preparado? Quer fazer? Vai. Ele supre tudo. E vamos lá, sem gastar um centavo, irmãos. E sabe lá, Deus, o que Deus vai preparar para nós lá? E tenho certeza, irmão, que nós vamos sair daqui com as promessas do Senhor na mão. E vamos lá ganhar almas para o reino, porque o nosso intuito é ganhar almas para o reino. Para a glória de Deus. Então, irmãos, muitas das vezes, nós temos que acreditar que Deus está na nossa vida. E Deus hoje, irmãos, está me honrando de uma forma tão grande. Deus me devolveu a casa que eu perdi. Hoje eu estou numa casa aqui, irmãos, só para ter a dimensão. Essa casa tem 3 banheiros. Só para você ter uma noção do tamanho dessa casa. Deus me deu uma esposa, irmãos, abençoada. Tanto é que ela está lá na Europa. Ela tem 2 filhas na Europa. Quer dizer, nitidamente, hoje ela está na Suíça. Ela estava em Portugal, foi para a Suíça. Nós vamos se encontrar lá. Porque ela tem as filhas lá, os netos, então ela foi. Então Deus restitui carro. Tenho 2 carros na garagem, irmãos, que Deus falou que ia me devolver, que eu perdi caminhonete, perdi carro. E ele falou para mim, se você manter na minha presença, eu vou devolver tudo para você. Hoje eu tenho uma vida, irmãos, graças a Deus, regada de regalia. Graças a Deus, Deus me devolveu tudo e falou, e vou te dar mais, para a glória de Deus. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu quero agora, irmão, quase finalizando esse meu testemunho de vida. Continua firme na presença de Deus. Não deixa que nada venha impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Porque eu sei, irmão, se você continuar fiel, se você não esmorecer, se você não sair da presença, Deus ele vai te honrar como ele está me honrando para a glória de Deus. Porque um dia, quando eu fui para a igreja, bêbado, que Deus me resgatou, e lá 18 anos atrás ele falou, filho, se tu continuar fiel comigo, eu serei contigo até o fim. Então, meu irmão, não é 1 ano, nem 10, nem 20, é até o fim. Aconteça o que acontecer, Deus tem plano na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica com esse meu testemunho. Talvez eu não falei tudo o que aconteceu para dar uma resumida, mas foi o suficiente para você entender que Deus, quando ele está na vida da pessoa, ele muda por completo, para a glória de Deus. Estou na frente de uma obra aqui, sou um pastor que estou dirigindo uma congregação aqui de Madureira, para a honra e glória do Senhor. Deus tem nos honrado, Deus tem trazido pessoas ali machucadas, nós temos dado nosso testemunho, temos orado e Deus está transformando vida. Porque esse é o nosso intuito. Não é para ficar rico e nem para ficar milionário. É para ganhar almas para o reino. Mas se você, primeiro, buscar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida, meu irmão. Você tem direito de carro bom, você tem direito de casa boa, você tem direito de viajar, porque você também é um cidadão do céu. Mas primeiro, buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo. Invocai o nome dele enquanto ele está perto. Porque vai chegar um momento que você não vai encontrar mais uma igreja aberta. Aproveita essa igreja que abriu perto da sua casa. Vai lá fazer uma visita. Volta para os caminhos do Senhor. E Deus tem plano de vida para você, para sua casa e para sua família. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo que as portas vai permanecer aberta para você. E Deus vai abençoar você. E não se esqueça, uma ligação de celular, uma mensagem no celular, pode mudar a sua vida. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Pastor Lázaro, Deus abençoe. Obrigado por essa oportunidade a qual o Senhor abriu. Sem me conhecer, o Senhor já me deu essa honra. Eu fico muito feliz. E quando o Senhor precisar de mim, pode me chamar, se for para pregar na sua igreja, pode me chamar, que nós damos um jeito de ir, tá bom?
tudo para fazer a obra do Senhor, porque a obra não pode parar. Amém? Fica com Deus. Obrigado, viu?